Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com o professor Gilvan Miller de Oliveira sobre a Universidade de Integração Latino-Americana. Professor Gilvan, a UNILA, a exemplo de outras universidades brasileiras que estão em criação, até vou citar aqui o nome delas, como a Universidade Federal da Fronteira Sul, a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira, me parece que esse é um nome ainda provisório, né, em formação, e a Universidade de Integração da Amazônia, ela pretende inaugurar um novo tipo de ensino superior voltado para a internacionalização. O próprio Ministério de Educação e Cultura, ele está enxergando a UNILA como um sinônimo de integração. Eu pergunto para o senhor, estamos diante de um novo olhar da educação sobre a América Latina? Eu diria que não só sobre a América Latina, né? Em primeiro lugar, essas universidades refletem a importância que o Brasil tem ganho no cenário internacional. O Brasil hoje é um país, em termos de relações internacionais, muito diferente do que era há 10 anos atrás. A importância internacional do Brasil, portanto, implica em ter uma estratégia clara de internacionalização da universidade. Certo. Esta é uma estratégia, é acoplar, pensar universidades que estejam onde está a prioridade das políticas externas brasileiras, África e América Latina. Tanto é que o Brasil abre embaixadas em todos os países africanos, aumenta muito a sua representação na América Latina. Então, é uma estratégia de internacionalização que está inserida numa política de blocos de aproximação com os países africanos e latino-americanos. Mas, além disso, o que a UNILA inaugura, e essas universidades também, são universidades que têm uma missão clara, que têm uma meta clara, definida de antemão, ao redor da qual elas estruturarão as suas produções de conhecimento. Então, diferentemente das universidades que já existem, que são todas muito parecidas entre si, têm cursos muito semelhantes, essas universidades, em primeiro lugar, definem suas missões. E, em segundo lugar, definem que cursos e que estratégias usarão de pesquisa, de extensão, de ensino, para chegar nesses objetivos. Isso inaugura um novo tipo de universidade também, que tem muito claramente definida o seu público, a sua relação, o seu modo de estar na sociedade. E, portanto, é, de certo modo, uma sequência da reforma universitária brasileira. Muito bem, eu gostaria de saber também quais as atividades acadêmicas, se é que já estão algumas em funcionamento, e quais as que estão previstas para este ano na UNILA. Sim, é muito importante dizer que no cerne da UNILA existe um instituto chamado IMEA, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, que está no mesmo prédio, no mesmo edifício, onde fica a Latinitas, que é a maior biblioteca latino-americana da América Latina, no sentido de volume de informação disponível. Essa biblioteca e o Instituto Mercosul de Altos Estudos constituem, digamos assim, o coração da universidade. E o Instituto inaugurou as suas atividades em agosto de 2009. Este instituto prevê a existência de 20 cátedras latino-americanas, cada uma delas nomeada segundo um pensador latino-americano e, ao mesmo tempo, coordenada por um professor latino-americano em função, que trabalha numa universidade latino-americana, com uma existência prevista de 2 anos. Dessas 20 cátedras propostas, 10 já estão em funcionamento. Na nossa área, a mais próxima é a Cátedra de Literatura Latino-Americana. Portanto, neste primeiro ano, o IMEA já está em pleno funcionamento, já faz o seu seminário, já propõe as suas linhas de investigação. E, neste tempo, os cursos de graduação, que abrirão as suas portas aos alunos em agosto de 2010, têm tempo de se estruturar, contratar o corpo docente, instituir as formas de seleção de alunos, de modo que entre agosto de 2009 e agosto de 2010, nós temos o funcionamento do Instituto Mercosul de Estudos Avançados, para em seguida termos a inauguração das atividades de ensino propriamente ditas. Tá certo. O senhor poderia falar um pouco também sobre as chamadas viagens técnicas para os países da área de interesse da UNILA e as contribuições que essas viagens trouxeram para as definições que estão aí para serem tomadas? É importante dizer que, embora eu tenha me referido anteriormente à política externa brasileira e à sua prioridade da África e da América Latina, a UNILA não pretende ser
digamos, um instrumento pura e simplesmente da política externa brasileira. A UNILA, ao contrário, se vê com um grau grande de autonomia para estabelecer uma relação fraterna e de paridade com as universidades latino-americanas, que elas mesmas são autônomas em relação aos seus governos. Sim. Portanto, o professor Elgio Trindade, que é um entusiasta da ideia da UNILA, que conduziu as negociações políticas, inclusive com essas universidades, realizou com a sua equipe uma série de viagens visando negociar com as universidades do continente programas, intercâmbios, sessão docente e, sobretudo, a aceitação por parte dessas universidades do projeto da UNILA como um projeto conjunto. Porque, evidentemente, a UNILA não tem interesse em aparecer como uma iniciativa unilateral brasileira. Claro. Embora ela seja financiada com recursos orçamentários brasileiros, seja uma universidade pública brasileira, ela precisa de um contexto de atuação político em que ela seja entendida e seja aceita e seja, portanto, integrada pelas universidades parceiras dos outros países como uma igual. Uma universidade também com seu grau de autonomia, que também não é uma seguidora pura e simples de uma política de Estado, mas que com essa autonomia pode, então, estabelecer os mais diversos programas necessários para a integração. Esse é um dos sentidos principais das viagens técnicas. A negociação política com as universidades dos outros países, de modo que a UNILA seja vista como um elo importante entre essas universidades. Bem, professor Gilvan, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.